Muito bem! Último dia do mês de abril, dia 30 de abril de 2024. Uma terça-feira. Último dia para vocês fazerem a inscrição no curso A Engenharia do Planejamento Sucessório, turma 2024-1, a primeira turma do ano. Lembrando que eu já falei algumas vezes, esse é o ano do planejamento sucessório. Quem me conhece sabe que eu não falo isso em vão. Ninguém ouviu isso de mim ano passado, ano retrasado. Não ouviu isso de mim 5 anos atrás. Ouviram de mim, sim. Ali em 2015, quando eu disse, olha, esse ano, 2015, é o ano do planejamento sucessório. Foi um dos anos mais rentáveis para o planejamento. 2024 está numa posição semelhante, porém ainda melhor pelo fato de que as pessoas estão mais maduras para o assunto planejamento sucessório. Essa live é a live que antecede por algumas horas o fechamento de matrículas para minha turma do EPS. Quem não fez inscrição ainda, agora tem a chance de tirar todas as dúvidas que quiser sobre holding e sobre planejamento sucessório. Então, essa live é de vocês. Olha aí, o Henrique Garcia já está inscrito e amanhã a gente começa com a primeira aula ao vivo. Então, Henrique, fique à vontade para fazer perguntas aí. Como é que você pergunta? Aqui embaixo no teu Instagram tem uma interrogação. Vai ali na interrogação e manda a sua pergunta sobre holding e planejamento sucessório que eu vou responder aqui agora. Vou trazer para vocês aqui a resposta para as suas indagações sobre holding. O Marco Túlio, querido aluno, já colocou aí, ó, curso super indicado, top demais. O Marco está sempre presente, super ativo nas aulas. E aí, galera, o que vocês querem saber sobre holding e não tiveram ainda coragem de perguntar? Vamos lá. Abel Feliciano, meu irmão, muitíssimo boa noite. Enquanto vocês fazem aí as perguntas, ó, já tem uma aqui, deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu colocar essa aqui. Ok. Ué, não entrou a pergunta, saiu. Alguém fez uma pergunta aqui que sumiu sobre se eu podia resumir. Então, enquanto vocês fazem aí as perguntas, eu faço aqui apareceu, ó, aqui. Como é que faz para exibir? Eu quero exibir. Todos que estiverem, eu quero exibir essa pergunta. Eu não estou conseguindo. Eu sou sempre um doido, né? Eu sou um negócio do outro mundo. Tem a opção para excluir, denunciar, mas não tem a opção para compartilhar. Realmente. Ó, deixa eu botar de novo aqui, ó. Pronto. A primeira pergunta foi do Eric Martins. Professor, boa noite. Pode me explicar resumidamente quais são os temas abordados no seu curso? Claro, Eric, divido contigo aqui, com todos que estão aqui, resumidamente, como é que funciona e qual é o fluxo do EPS hoje, que é um fluxo, Eric, diferente de todas as outras turmas. A nova turma do EPS, assim como a última, nesse aspecto há uma semelhança, é composta por aulas, algumas gravadas e outras ao vivo. Os módulos iniciais, o módulo 1 de introdução ao planejamento sucessório e o módulo 2 de família e sucessões, são módulos que já estão disponíveis no sistema e gravados. Então, os alunos que já fizeram a inscrição, quem já fez a inscrição para a EPS aí? Quem já está na turma nova, me conta aí. E já assistiu aí os 2 primeiros módulos ou parte deles. Então, esses 2 primeiros módulos já estão no sistema. Você pode assistir essas aulas a hora que você bem quiser. E a gente vai ter, então, os módulos ao vivo a partir do módulo 3. E aí, o módulo 3, eu estou pegando aqui no meu computador para colar, para falar para você. A gente tem o módulo 3 de holding, que é o módulo de introdução,
onde eu falo sobre conceito, classificação, variações do objeto social, objetos sociais perigosos para a holding, algumas características, qual a forma de constituição da holding, limitada, SA, sociedade simples pura, capacidade para ser sócio em holding, então os incapazes, quer seja por idade, quer seja por enfermidade mental, servidores públicos, funcionários públicos, agentes políticos, sociedades entre cônjuges. Aí a gente vai para o módulo 4, também ao vivo, lembrando que as aulas ao vivo começam amanhã, viu, bro? No módulo 4 a gente tem o tema holding, capital social. Então a gente vai falar de capital social sobre a ótica do conceito, reflexos patrimoniais sobre isso, os princípios norteadores na prática, o risco de ignorar esses princípios, a formação do capital, a conveniência e a inconveniência de integralização de certos bens, imóveis financiados, imóveis dados em garantia, imóveis adquiridos na planta, promessa de compra e venda, formalidade pré e pós-integralização, lançamentos contábeis e classificação de ativos na holding. Aí o módulo 5 também ao vivo. Lembrando que essas aulas ao vivo, Eric, ficam todas 100% gravadas no sistema após ministradas, tá certo? Então a gente tem a parte tributária do capital social da holding. Então o módulo 5 também sobre holding. A gente fala de ganho de capital e ágio, ITBI. E aí no ITBI, meu irmão, incidência, imunidade, imunidade condicionada, imunidade incondicionada, tema 796, laudêmio, doação direta PJ. Depois, módulo 6, ainda holding, só que agora falando de sucessão nas cotas. Doar ou vender, ITCMD, domicílio fiscal, usufruto, cláusulas especiais na doação. E aí, sessão onerosa PFPF, sessão onerosa PFPJ. Depois a gente tem o módulo 7 de acordo de sócios. Depois o módulo 8 de outras formas de planejamento, inventário como forma de planejamento, testamento, doação direta, seguro de vida, previdência. E no módulo 9, a parte comercial, que é da aproximação ao fechamento. Então, como é que a gente resolve a parte contratual dessa história. Você também tem outros módulos, tá, cara? Tem o módulo de rural, que já está disponível. Vai ter o mês do agro agora com Elielton, entre maio e junho. Serão 8 aulas de agro, além do módulo de holding rural. Ou seja, é um curso completão. Vocês vão ter aula sobre registro com o André Santa Cruz, sobre elementos acidentais dos negócios jurídicos, termo, condição e encargo. Meu irmão, é isso. Porradaria pra dentro. Pessoal, lembrando, live de hoje é sobre dúvidas sobre holding e sobre planejamento. A primeira dúvida foi do Eric, e ele tinha dúvidas sobre os temas que são abordados no curso EPS, cujas inscrições terminam hoje. O link está na minha bio, ou você digita aqui, eu quero, para não perder a inscrição. Até a Madonna já está inscrita no meu curso A Engenharia do Planejamento Sucessório. O Halisson Novaes fez uma pergunta aí se é só sobre holding ou envolve outras ferramentas de planejamento. E ele queria também saber a diferença entre o curso de advocacia empresarial. Maravilha. Vamos lá, Halisson. Primeiro, até comentei aqui agora, né? O nosso módulo 8 é um módulo de outras ferramentas de planejamento. Pessoal, quem quiser perguntar, aqui embaixo tem uma interrogação, tá? Porque aí eu consigo fixar a pergunta de vocês na hora de responder. Então, todo mundo que quiser fazer pergunta sobre holding, não é só sobre o curso, tá, pessoal? Acabou que as 2 primeiras perguntas foram sobre o EPS. Ótimo também para poder explicar para vocês o funcionamento, a rotina, mas as dúvidas também podem vir do ponto de vista técnico, tá? Então, respondendo aqui, Halisson, a questão de outros meios de planejamento, aí eu vou te contar uma mudança do EPS anterior para esse. Eu sempre tive muito esforço de mostrar para o mercado que holding não é a única ferramenta de planejamento. Eu acho que eu sou um dos mais chatos com isso, um dos caras que mais briga por isso, porque, de fato, o mercado monotemático, monoproduto, engana as pessoas. As pessoas só têm um produto para vender, então elas dizem que aquele produto é o único que serve. Isso é covarde, né? Isso é um problema seríssimo. Então, o EPS trata de testamento, doação direta, previdência, seguro de vida,
O próprio inventário como ferramenta de planejamento, não ignorem o próprio inventário como forma de planejamento. E isso era, inclusive, o módulo 3, o primeiro módulo ao vivo. Então, tinha o módulo de introdução ao planejamento, tinha o módulo de família e sucessões, e aí, na esteira, eu falava primeiro das outras ferramentas. Mas eu percebi que o fetiche pela holding estava muito grande. Aí eu inverti, então eu vou tratar primeiro de holding e depois das outras ferramentas. Mas é um curso muito focado em trabalhar as outras ferramentas, porque nós não podemos ser monotemáticos, não podemos ser monoprodutos. E sobre o EPS versus a EFI, são duas coisas completamente diferentes. A EFI é uma escola de formação permanente, é uma escola de formação que tem aulas semanais, que se acumulam em temas aleatórios dentro do direito empresarial, muita coisa útil para planejamento sucessório, mas principalmente útil para abrir a tua cabeça para o universo empresarial. Eu fiz um podcast muito legal com o Marcelo de Vitória, o Gustavo, o sócio dele está aí, queridíssimo, Gustavo Martins, pelo Digaí, né, o podcast Digaí, que é um sucesso. Nesse podcast, por exemplo, Marcelo e eu entrevistamos o Bernard Api, que é o pai da reforma tributária, o secretário especial para a reforma tributária, tivemos o prazer. E eu fui entrevistado pelo Marcelo recentemente, essa semana que passou aí soltou, e eu falo muito dessa relação, Harrison, do advogado com a área empresarial, né? Assim, então a EFI é para isso, sabe? Para isso, né? Vamos lá. Henrique Garcia. Deixa eu abrir aqui a pergunta do Henrique. Professor, boa noite. Por que não utilizar o valor dos bens integralizados como capital social para evitar o ITBI sobre o valor excedente? Vamos lá, por que não utilizam, né? Vamos lá, vamos trabalhar isso aqui. Primeira coisa é o seguinte, quando você integraliza bens numa holding, você tem a faculdade, a escolha de adotar o valor histórico contábil ou o valor de mercado. É uma opção, tá? Depois, Márcio, joga a pergunta aqui na interrogação, tá? Aqui embaixo, né, na interrogação, porque eu consigo salvar ela aqui pra galera ler. Obrigado, Jansen. Jansen aí, ó, aluno queridíssimo, curso excelente, você também é um cara excelente. Então, primeira coisa eu posso integralizar pelo valor histórico ou pelo valor de mercado. Qual é o problema? Se eu integralizar pelo valor de mercado, e ele é maior do que o valor histórico, e a tendência é que seja, né, ordinariamente o você vai pagar ganho de capital. Vai pagar ganho de capital. Que na pessoa física hoje vai de 15% a 22,5%, perdão. De 15% a 22,5%. Tá? Então, isso não é saudável. É um custo maior. Ao integralizar pelo valor histórico, você tem uma equidade patrimonial. Você não gera mutação patrimonial contábil. Então, se eu comprei o bem por 200 mil, ele vale 2 milhões, mas eu integralizo pelos mesmos 200 mil, eu não gero mutação patrimonial contábil, não tem ganho de capital. Só que os municípios e o judiciário têm interpretado que isso gera um ITBI na diferença, mesmo que a imunidade seja concedida, de forma incondicional. A gente tem um módulo inteiro para tratar de aspectos tributários do capital social e 90% desse módulo é ITBI. Tá? Para nossa coincidência, Henrique, eu recebi hoje a mensagem de um aluno, que eu vou suprimir o nome, eu vou até postar essa mensagem, que eu adoro postar. Na verdade, ele mandou essa mensagem para a Daniele, a minha mulher, que trabalha comigo no EPS, e diz assim: oi, Dani, lembra que fiz essa consulta ao Pablo? Aí ele mandou uma consulta lá que ele fez comigo, na dúvida que ele tirou. Ele botou: entrei com a ação judicial no caso de uma fazenda, competência da comarca tal, de Minas Gerais, e consegui a imunidade do ITBI. E a decisão da magistrada, que eu vou compartilhar depois, já foi anonimizada, a equipe já anonimizou aqui, isso foi hoje, tá, gente? É coincidência total. Ela fala que a decisão administrativa do município de querer cobrar a diferença é teratológica ao usar o tema 796. Fundamentar no tema 796 é teratológico. E é muito engraçado porque o próprio Alexandre de Moraes, que foi o relator do tema 796, o voto vencedor divergente, quando teve uma reclamação sobre o mau uso do tema dele, a resposta dele foi: olha, o meu julgado do tema 796 não tem nada a ver com isso aí não, de cobrar a diferença por valor de mercado. O que não significa que o município não possa querer cobrar, mas é outra história.
não é com base no tema 796, saca? E isso deu margem aqui, por exemplo, para esse aluno conseguir uma decisão favorável no município mineiro, que eu não vou trazer tudo aqui, eu estou tirando o nome da comarca e tal, e que bateu para mim no e-mail hoje, galera, assim, é a coincidência da coincidência, é uma lindeza isso. Agora, é fácil? Não, não é fácil. É todo juízo que concede? Não, não é. Mas há caminho possível para isso. No material do EPS, por exemplo, tem a petição inicial que a gente usa no meu escritório. Tá? Essa decisão desse aluno saiu hoje, dia 30. Eu vou postar, tá? Só para não parecer que é o marketing da coincidência. Não é marketing da coincidência, não. Eu vou postar. Deixa eu pegar aqui a próxima pergunta. Deixa eu ver se eu consigo respeitar a ordem aqui. Não sei se eu consigo. Já me perdi todo aqui. Deixa eu ver essa aqui. Muito boa pergunta essa aqui. Do Ian. Depois de constituída a holding, é possível continuar integralizando novos imóveis? É maravilhosa a tua pergunta. É claro que é. Mas atenção, Ian. Quando você tem a integralização de um bem na holding, o ato é de uma transmissão patrimonial de quem, em princípio, é sócio ou está se tornando sócio. Então, vamos imaginar que eu criei uma holding hoje, integralizei 4 imóveis nessa holding e daqui 2 anos eu resolvo integralizar mais 3 imóveis. Eu ainda sou sócio nessa holding, ok? Ok. Eu promovo um aumento de capital social e eu integralizo esses novos imóveis. Zero crise. Agora, Ian, imagina que eu tenha constituído essa holding 2 anos atrás, integralizado nela 4 imóveis e transmitido as cotas para o meu filho Lucas. Eu já passei as cotas para ele. E aí, como é que faz? Aí, em regra, o que eu vou fazer é fazer com que haja um aumento de capital. Então, meu filho é incapaz, eu que administro a empresa e eu sou o representante do Lucas, eu vou deliberar pelo Lucas, aumentando o capital social. Eu, Pablo, vou entrar de novo na holding, porque eu já saí. Quando eu constituí a holding 2 anos atrás, eu botei 4 imóveis, depois doei cotas para o Lucas. Agora eu vou voltar para a holding, eu vou integralizar esses imóveis, isso vai gerar novas cotas. Então, algumas cotas antigas pertencem ao Lucas e eu tenho usufruto. Agora eu tenho novas cotas e essas novas cotas serão objeto de uma nova doação. Esse é o fluxo, que pode acontecer quantas vezes você bem entender. Eu fiz um projeto assim para um cliente que me deu um trabalho desgraçado, chorou preço. Eu acabei dando um desconto que eu me arrependo. E sim, eu vendo muito aqui para vocês, né, no nosso bate-papo. Eu falo muito sobre cuidados que a gente tem que ter com honorários, de não ficar dando desconto e tal. E esse cliente eu me arrependo amargamente porque ele veio confirmar a regra. Quanto mais você dá desconto, quanto mais você dá moleza financeira para o cliente, é ele que vai mais te encher o saco. Ninguém vai te encher o saco mais do que esse cara. Assim, impressionante. Mas foi um caso desse, né? A mãe dele tinha feito um planejamento anos antes, o marido já havia falecido, então os filhos tinham parte dos imóveis pela sucessão do pai, a esposa viúva tinha parte dos bens da sua ameação. Foi constituída uma holding entre os filhos e a esposa sobrevivente para integralizar os bens do casal originário, né? Não eram bens ali desses filhos que estavam sucedendo os pais. E aí, essa mãe depois doou as cotas. Só que havia um imóvel dessa mãe que ficou para trás, era um imóvel de um valor razoável, um imóvel de 5 milhões, eu acho. E aí, a gente integralizou esse imóvel e depois ela saiu novamente, tá? Existem outras formas de fazer isso, um pouco mais criativas, que é a possibilidade de você integralizar bem capital com bem de terceiro. Mas tem outros reflexos que eu não vou destrinchar tanto aqui, porque pode não caber aqui no nosso espaço. Márcio Passamani, aluno de todos os cursos. Eu não tenho nenhum aluno que tenha feito mais cursos meus do que o Márcio. Lembrando, pessoal, quem quiser fazer pergunta tem que vir aqui embaixo na interrogação, porque só assim eu coloco a pergunta aqui para o pessoal. Hoje é uma live de dúvidas. Eu vou ficar aqui até 8 horas. Enquanto vocês mandarem dúvidas aqui na interrogação, eu vou respondendo no fluxo, tá, pessoal? Então, vamos lá.
Então, vamos lá. Reforma tributária. Tá assustando, tá impactando. A gente já sabe um bocado, Márcio, sobre isso, e não sabe um outro bocado, tá? Não sabe por várias razões. Há uma porque a gente tem a mudança constitucional necessária, mas a gente tem agora a regulamentação, que tem um projeto proposto lá com 500 páginas, que é um negócio assustador. Segundo que, ainda que a gente já tenha lido, e eu li, né, por dever de ofício, tem vários pontos que demandam interpretação. Veja bem, a gente tem um código tributário do século passado, a gente tem um código civil que é do século passado. É 2002, mas ele foi concebido no século anterior. E até hoje a gente está discutindo institutos jurídicos do CTN, do Código Tributário, e do Código Civil. Né? Vide o próprio TBI, a própria discussão de TBI, a imunidade incondicional, o 37 do CTN e tal. O domicílio fiscal, a eleição do artigo 127 do CTN e tal. Imagina uma mudança tributária como a que vem agora, né? Com itens que são de extrema interpretação. São itens de extrema interpretação. Então, o que eu posso dizer para vocês? Primeiro, o mundo não pode parar. Segundo, vai encarecer, sim, a tributação para locação e venda de imóveis. Não há dúvida quanto é, zero dúvida. Mas existem redutores que serão passíveis de aplicação e desenhos que vão ter que ser estruturados. O que a gente está fazendo aqui agora é enxergando os planejamentos sob a ótica da economia do ITCMD, porque esse sim é muito pesado e ele vem na porrada, porque uma coisa é a tributação do aluguel, outra coisa é a tributação do patrimônio. Grande Léo, eu já não sei quem é você, meu irmão, seu bem protegido está aí, Léo Nascimento, contribui muito conosco aí sempre. Sempre bem-vindo nos nossos espaços de discussão, sempre. Então, o que eu estou dizendo a vocês é o seguinte, o interesse pelo planejamento antecipado, quando eu digo planejamento antecipado, é o planejamento acessório ultimado, com a efetiva transferência de cotas de holding e tal, ou doação direta, ele continua estando no alvo e no foco. Por quê? Porque a gente está em busca da economia da sucessão no ITCMD. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é nós continuamos tendo um baita interesse na organização patrimonial. Agora, é muito provável que a vantagem econômica da tributação, da locação de bens pela pessoa jurídica caia e que ela se assemelhe, fique muito próxima da pessoa física. Então, nesse momento, um pouco de cautela, um excesso de estudos, mas não para a roda, não. Não para a roda, porque a gente tem um problema de TCMD vindouro severo pela frente. Prosseguindo aqui nas dúvidas que estão aparecendo aqui para nós, eu estou tentando... Eu acho que eu estou conseguindo respeitar a ordem, tá, pessoal? Porque é de baixo para cima aqui, eu acho que eu estou conseguindo respeitar a ordem. Tá? Pergunta do Harrison Novaes de novo. Maravilha, Harrison, vamos lá. Existe um valor de patrimônio mínimo para formar a holding, ou seja, apenas para pessoa com grande volume de patrimônio, ou varia de caso a caso? Cara, olha só. É óbvio, 100% que varia de caso a caso. Aquele papo de qualquer pessoa que tenha um imóvel merece uma holding é papo de monotemático, de monoproduto e de papagaio, né? Assim, hoje, como eu falei, eu fiz uma live ontem e falei muito sobre isso. Que a gente vive um momento de dois perfis que vendem holding a qualquer preço na internet. Os inescrupulosos, que são monoproduto e ficam dizendo que aquele é o único produto que serve, e os antólios, aqueles que não abriram ainda o seu horizonte visual para enxergar diferente e aí repetem como um papagaio. Eu tenho sido duro com isso. Tem que ser duro, cara, porque assim, se eu falo de forma gentil, não acredito. Então eu tenho dito, meu irmão, cuidado. Ou você está vestindo antólios, ou você é inescrupuloso em relação a isso. Dá uma refletida. Reflete aí, tá? O mercado sério de planejamento tá, meu irmão, tá rindo disso.
Aí é o que eu falo. Veja as pessoas que você segue, veja onde elas estão. A gente tem, por exemplo, congressos importantes onde as pessoas que têm relevância para a matéria, autoridade real, não é autoridade virtual, autoridade real, estão. Diferentes ambientes, não é só um ambiente onde você tem lá aquela patotinha, não, sabe? Então dá uma refletida sobre as pessoas. E aí, respondendo, Harrison, sim, não se pode afirmar que holding serve para todo mundo. Ah, Pablo, quantos imóveis, qual o valor de patrimônio? Existem fatores que tornam isso de análise não matemática, tá, Harrison? Por exemplo, para fins de economia na alocação, no sistema tributário atual, normalmente clientes que faturem de locação até R$10 mil não vão ter vantagem jogando imóvel para alugar na holding. Tá? Mas esse não é o único fator. Clientes que tenham o bem declarado no IR por valor histórico muito distante do valor de mercado, então valor histórico, bem comprado, de R$100 mil, antigão vale 5 milhões, 4 milhões, esses clientes costumam ter muita vantagem no planejamento com holding, no atual sistema, nos atuais modelos de planejamento que a gente usa. Então eles acabam tendo uma boa vantagem nisso, e às vezes isso vai compensar os custos de manutenção da holding. Por mudança de domicílio fiscal, vou botar lá no Amazonas. Hoje mesmo eu estava fazendo contato com um coworking em São Paulo. Aí, tem que pegar um endereço para pessoa física e outro para pessoa jurídica. Vai gastar lá, por ano, no barato, uns 2 salários mínimos. Dependendo de onde você abra, tem taxa de fiscalização, mais um salário mínimo. Então, por exemplo, em Manaus hoje, para você fazer no Amazonas uma holding e manter lá, você tem no barato 3 salários mínimos só de custo para estar lá por ano, tá, pessoal? Mais um contador aí que, se você conseguir negociar explicando que não tem empregados, que tem uma vida contábil mansa, flat, vai te cobrar ali meio salário mínimo, alguma coisa assim. Então, assim, você não mantém uma holding de pé, especialmente quando você escolhe um domicílio mais favorecido, com menos de R$5 mil por ano. Então, a gente está falando aí de você gastar R$400, R$500 por mês para o cliente gastar, né? Desculpe, pessoal, só corrigir aqui. De contador, mais ou menos um meio salário por mês, só para corrigir, né? Então, você vai ter ali de espaço físico uns R$400, mais uns R$600 de contador por mês, se diluir o espaço físico. Então, você vai ter ali uns R$400 para estar num espaço favorecido por mês, né? 3 salários por ano, mais ou menos, e mais uns R$500 a R$700 de um contador que faça certo e te cobre um valor moderado pelo fato de que a holding tem contabilidade flat. Então, cara, assim, não tem como você manter uma holding de pé com menos de R$1.000, R$1.200 por mês de despesa ordinária, tá? E aí, cara, para a pessoa que mal sabe fazer declaração de imposto de renda pessoa física, você entregar lá uma PJ no dia seguinte, vai dar merda. Então, eu estou fazendo um planejamento, presta atenção no que eu vou dizer, pessoal, eu estou fazendo um planejamento que envolve uma série de micronúcleos familiares. A mãe, o irmão, a nora, o filho e tal. Cara, num desses pontos, tá? São vários planejamentos que eu estou fazendo, só que no mesmo grupo familiar ali, tá? Num desses planejamentos, por exemplo, eu descobri, o cliente falou, não, tem essa. Eu falei, cara, que porcaria de não sei o que é SA que tem aqui na tua declaração. Não sei o que é CSA aí e tal. Conclusão, é a porra de uma SA aberta em 2013, onde está só a casa do cara, ele nem sabe. Que é uma casa, um apartamento de alto padrão, de alto valor, está dentro de uma SA que nunca fez uma declaração contábil, não tem um livro societário, e está lá. Parte dos sócios declaram no imposto de renda, parte não declaram a existência, e está lá. Isso é uma bomba relógio. Isso é a prova cabal que nem toda família está preparada para ter uma holding. Porque não vai saber lidar com aquilo, vai fazer merda. Então, assim,
não é só uma questão de qual o valor do patrimônio, mas, de fato, é importante que o valor do patrimônio, a vantagem tributária na sucessão antecipada, a vantagem na organização patrimonial e na governança do patrimônio, esse conjunto de coisas faça justificar a holding. Não dá para matematizar. Quem quiser fazer pergunta é só jogar na caixinha, no interrogação aí de baixo, hein? Olha aí embaixo, hein? Vamos lá. Pergunta maravilhosa do George Freia, acho que é. Quando colocamos filho menor de idade na holding, estamos desprotegendo juridicamente esse filho? Temos que emancipá-lo? Vamos por parte. Em primeiro lugar, menores podem ser sócios em holding? É a primeira pergunta. Eu falo isso no meu módulo 3, que é o módulo que se inicia amanhã, ao vivo. Sim, amanhã, dia 1º de maio, dia feriado, começa o curso ao vivo. Tem essa não, meu irmão, é para estudar. Quem não fez a inscrição ainda hoje é o último dia, para que você possa estar amanhã com a gente já na aula ao vivo, primeiro módulo de holding, amanhã, 19 horas da noite. 19 horas da noite? 19 horas, ponto. Então, a primeira coisa é, incapazes podem ser sócios em sociedades? Sim, podem. Então essa é a primeira resposta, não há impedimento. Precisam ser emancipados para isso? Não, não precisam ser emancipados para isso. Podem ser-lo? Podem, mas aí é verificar a conveniência disso, lembrando que para a emancipação eles têm que ter mais de 16 anos, eles têm que ter menoridade púbere, não podem ser menores impúberes. Maravilha. Próxima pergunta, ô Jorge, qual é o momento ideal para que o incapaz entre na holding? Bom, em primeiro lugar, se ele tem bens próprios, é um exemplo clássico quando no casal dos pais um faleceu. Quando um faleceu, fez o inventário e aí os filhos já herdaram a ameação do falecido e a viúva ou viúvo tem a sua ameação em nome próprio. Posso criar a holding botando esses filhos já na holding? Maiores, menores, capazes, incapazes? Pois é. Tecnicamente não há impedimento, mas para os menores de idade ou incapazes por outra razão, como meu irmão é interditado, por exemplo, você não consegue integralizar os imóveis sem autorização judicial. Se você tiver outros tipos de bens para esse menor, como dinheiro, como participações societárias e tal, tudo bem, ele consegue integralizar na holding. Mas se ele tem imóveis, você não consegue sem autorização judicial e não cria a falsa expectativa de que essa autorização judicial é de fácil conquista. Muito pelo contrário, ela é de conquista improvável. É de conquista improvável, tá? Por experiência própria, por experiência de alunos, por uma porrada de experiência, tá? Uma porrada de experiência. Bom, muito bem. Próximo ponto. Quando os filhos, aí não só menores, tá, Jorge? Mas até os maiores. Os filhos entram na holding originariamente com bens próprios, eles são detentores das suas próprias cotas. Hoje, no grupo do EPS, no grupo da Turma Nova, né, já tem lá 200 inscritos, mais de 200 inscritos, na Turma Nova, um aluno estava fazendo uma dúvida, eu falei, cara, bota aqui o contrato social anonimizado, que ela tá prestando consultoria para uma mulher de um marido que lhe trouxe um contrato de holding para analisar, para ela assinar. E aí ela contratou essa minha aluna como advogada para analisar. Eu olhei e falei, meu irmão, isso é uma excrescência jurídica, isso não serve nem para limpar a bunda. Pode jogar fora esse contrato, não é porque ele quer passar lá para trás, não. É porque ele está sendo passado para trás. Aquilo que alguém fez para ele é imprestável para qualquer fim que ele queira. Tecnicamente está uma bosta. Eu expliquei lá no grupo as razões pelas quais eu entendia que estava errado o contrato. Então, o problema maior, número 1, é quando um filho, repito, entra na holding na origem, as cotas
que ele subscreve com bens próprios são dele. Então, o pai ou a mãe, ou quem quer que seja, sem seus filhos, não detém controle político sobre essas cotas ou ações. Você consegue escriturar, de repente, cotas preferenciais sem voto para essa pessoa. Você consegue fazer, sim, uma governança para reduzir a ingerência política dessa pessoa. Consegue, né? Vai ter que ter atenção. Mas as cotas são próprias. Não são do papai e da mamãe. Mas tudo bem. Se esses filhos herdaram bens de um dos pais pré-morto ou pré-morta, e os bens da família, né, aquele conjunto patrimonial da família, vai entrar na holding agora, não tem muito jeito, é isso mesmo, os filhos vão entrar, e aí foi o que eu disse, se tiver incapaz, você não consegue botar imóveis, esquece, travou, tem que ter autorização judicial, e a autorização é um pé no saco para você obter. Agora, se não é o caso, George, se é um planejamento ordinário, papai e mamãe fazendo a holding vai doar as cotas, então a hora dos filhos entrarem, sejam eles maiores ou não, é depois, né? Primeiro você cria as cotas, cria a holding e depois, com as cotas na mão dos pais, elas são doadas para os filhos. Esse é o fluxo normal. E aí não há nenhum problema para esses incapazes. Você não estará desprotegendo-os. Pelo contrário, você estará protegendo-os. Inclusive para aqueles pais que têm atividade econômica, têm atividade operacional, têm indústria, comércio e tal, é muito bom que você pegue os bens de não risco do casal, imóveis, investimentos financeiros, dinheiro, e antecipe esses bens à geração seguinte, com holding ou sem, ou com holding uma parte, sem holding outra, dependendo do projeto. E esses pais que têm atividade operacional de risco permanecem titulares dessa atividade. Porque se essa atividade de risco, por exemplo, quebrar, não há necessidade dos filhos receberem essa herança. Eles podem renunciar à herança. Então a gente tem que ser esperto com isso, a gente tem que ser atento em relação a isso, a gente tem que ter maldade. Então é isso, George, não há na holding aí uma fragilidade. Professor André Luiz Santa Cruz Ramos entrou aqui, não sei se entrou rapidinho de passagem ou se está aí ainda. Para quem não conhece, o professor André Santa Cruz Ramos, conhece, não tem jeito, tem que conhecer. Meu digno sócio, ex-diretor do DREI, o cara que sabe tudo de registro empresarial e de direito empresarial, e que vai estar com vocês dando um módulo sobre registro empresarial na holding, no meu curso EPS, cuja turma nova tem inscrições encerrando daqui a pouquinho, às 11h59, e amanhã começam nossas aulas ao vivo. Então, por favor, não percam essa chance. Maravilha. Pergunta aqui do Henrique Garcia. Vamos lá, o Henrique perguntou: prof, não encontrei no EPS, mas gostaria de saber se teremos pasta com procurações e demais documentos que o cliente precisa assinar para constituirmos a holding. Então, Henrique, o EPS tem uma pasta virtual riquíssima, separada por temas, com modelos de contrato de holding, de doação de cotas, de doação de dinheiro para compra de cotas, com decisões judiciais, com ação para obtenção de imunidade do ITBI, para ir na porrada, brigar pelo ITBI. É uma pasta riquíssima. Quem é aluno aqui do EPS, de turmas anteriores, está super acostumado com isso que eu estou dizendo. Essa pasta tem um link de acesso no OneDrive que fica no grupo do WhatsApp, na descrição do grupo do WhatsApp da turma. Então, se você já está matriculado, pode ir lá no grupo do WhatsApp, na descrição do grupo você vai encontrar essa pasta. Eu falei sobre isso, inclusive, na aula de boas-vindas que eu dei na última quinta-feira, e que ficou, claro, gravada. Olha o Rumel aí, excelente pasta. E tem uma coisa muito legal, tá, Henrique? As aulas do EPS, você tem até 1 ano para assistir depois que você faz a matrícula. Mas a pasta virtual, ela nunca sai da sua vida. Mesmo depois que passar o período para você assistir às aulas, a pasta fica disponível e ela é atualizada para todos. Porque é o mesmo link, é a mesma pasta. Desde o primeiro EPS que eu tive nesse modelo até hoje, sempre foi e sempre será assim. Quem quiser fazer pergunta,
aqui embaixo na interrogação para que eu possa fixar a pergunta aqui, como eu estou fazendo hoje. Live de dúvidas, tirando dúvidas sobre holding, sobre planejamento sucessório e também sobre o EPS, cujas inscrições terminam agora. Até a Madonna já fez a inscrição, está olhando na janela, vendo você, perdendo a chance de entrar para a turma mais forte tecnicamente do Brasil em planejamento sucessório. E por falar em força da turma, eu falei com vocês que tem um módulo de holding rural e agora vai ter o mês do agro, maio e junho. Entrou aí agora o professor Elielton Souza. Dê aí, Elielton, um alô para a rapaziada. Quem não segue o Elielton _ Souza. Sigam aí ele no Instagram, o cara que fala tudo de holding rural, de tributação no agro, contabilidade no agro. Quem trabalha com essa vibe tem que seguir o Elielton e vai ter aulas incríveis com ele, inclusive já em maio, o mês do agro. Olha o Elielton aí, se a Madonna vai fazer, eu vou também, meu irmão. Eu não saio de casa no dia do show da Madonna, nem para ir pro hospital, meu irmão. Eu cavo um buraco aqui em casa, aqui mesmo eu vou, porque vai estar um inferno esse meu Rio de Janeiro, vai estar uma coisa de maluco esse meu Rio de Janeiro. Túlio Minto, Túlio, hoje eu vi uma postagem patrocinada sua passando na minha timeline, cara. Tá funcionando, né? Tá aparecendo para quem interessa o tema planejamento sucessório. Aliás, para os 50 primeiros alunos que fizeram a inscrição do EPS, obviamente que isso aconteceu na quarta-feira da semana passada à tarde, porque a gente já está com mais de 200 inscritos, eu abri um grupo de WhatsApp, que já vocês vão ser convidados, os 50 primeiros, para que eu vou analisar o perfil do Instagram de alguns alunos, para dar dicas sobre como melhorar o perfil do Instagram, para ele ficar mais atraente para vender planejamento sucessório. Então fiquem atentos com isso aí. Caraca, o cara é uma máquina, tá difícil assistir tudo, Túlio. Pior não é isso. Pior que o Daniele queria desmarcar minha live, porque 6h40 eu tava num estúdio de tatuagem fazendo uma revitalização de uma das minhas tatuagens na perna. Cheguei 10 horas da manhã, comecei meio-dia, fui sair 6h30 no desespero, meu irmão. Pra tu ter ideia aí. Tava sofrendo de dor já. Cheguei correndo, tomei uma ducha e tô aqui com vocês. É isso. Quem quiser fazer pergunta, é só colocar aí na interrogação, hein? Maravilha, vamos lá. Henrique Garcia perguntou também. O doador deve sair da holding depois que constituído os bens doados e feitos o fruto? Por qual motivo? Vamos lá. A dinâmica mental é mais ou menos a seguinte, tá? E isso, o Henrique, no modelo ordinário, já que existem várias formas de você fazer isso. Mas imagina o seguinte, eu tenho aqui a holding, tá? Aliás, está até aqui em cima o livro de holding do Jefferson Valentim. Eu tenho aqui a holding, essa gaveta aqui. Eu vou abrir essa deixa eu ver o que tem dentro aqui, só para não fazer besteira. Eu vou abrir essa holding, eu vou integralizar bens dentro dela. Então tá aqui, por exemplo, o documento da minha moto, Harley, aí outra coisa e tal, eu vou integralizar. Ao integralizar, eu tenho a chave, eu tenho o controle remoto dessa holding. Eu tenho aqui o controle remoto, que é o que liga a minha luz aqui. Eu tenho o controle remoto dessa holding, eu sou sócio. E provavelmente também sou administrador da sociedade, são coisas diferentes. Se eu não fizer mais nada, eu terei feito um planejamento sucessório, porque ao invés de eu ter dezenas de bens na minha declaração de imposto de renda, eu tenho só um bem, que são as cotas da holding, tá? Um agrupamento de cotas da holding aqui, é a única coisa que eu tenho. Se eu morrer, tem que fazer inventário, porque cota é bem, a cota integra o meu patrimônio. Foi até um esporro que eu dei na live de ontem, dizendo, não, tem gente que vai para a internet dizendo, não, quem é inteligente não pode ter bens como pessoa física. Eu falo, bro, mas a conta não fecha, porque cota é bem, ação é bem. Se eu criar uma holding, eu posso não ter mais imóveis, porque os imóveis pertencem à holding, mas eu tenho cotas, e cotas são bens. Não, mas aí você doa para os seus filhos, então o imbecil é meu filho, né? Porque ele vai ter cotas. Então você está dizendo que quem tem bens na pessoa física é burro, então você está dizendo que se eu criar uma holding, botar meus imóveis dentro e ficar com as cotas, eu sou burro. Se eu doar as cotas para o meu filho, então agora o burro é meu filho. Alguém sempre terá bens. Assim, eu fico tentando entender do ponto de vista da física.
Porque essa frase, quem tem bens na pessoa física é burro, serve para o mendigo. Ele não é burro, é o único que não é burro. É o teso, é aquele que não tem nada, efetivamente. Porque fora isso, essa é uma frase imbecil. Burro é um imbecil que fala uma merda dessa. Porque a holding é uma pessoa jurídica e a titularidade sobre ela advém das cotas ou ações. E alguém vai ser sócio. Ah, não, mas pode ter uma holding em cima de uma holding. Tá bom, meu filho. Mas tem o chamado beneficiário final. Ele pode estar na PQP. Ele pode estar morando em outro país. Mas é um beneficiário final. Então, assim, alguém sempre será titular pessoa física, ainda que na ponta de uma estrutura encadeada. Tá? Agora, respondendo à pergunta do Henrique, a lógica para você realmente evitar esse inventário dessa geração, porque quando a gente fala de evitar o inventário, é da geração que está sendo planejada. Então, digamos, é o Pablo, que tem o Lucas como filho. Se eu monto a holding do Pablo, o Pablo não tem mais imóveis nem motos, mas tem as cotas da holding. O Pablo doa para o Lucas, o Pablo não tem mais cotas da holding. Aí eu não tenho mais nem imóveis, nem motos, nem cotas. Mas o Lucas tem. O que eu acabei de fazer com isso, Henrique? Eu fiz um planejamento ultimado. Eu fui à próxima fase. Eu zerei a questão da minha geração. Ah, mas e do Lucas para frente? Sei lá, meu irmão. O Lucas nem transou ainda, tá com 15 anos. Daqui a pouco ele vai fazer, vai ter filho, você avô e tudo vai acontecer. E a regra tributária vai ser outra, e a regra do direito civil vai ser outra. E a gente não consegue fazer isso para todas as gerações, sabe? Mas para essa minha geração, eu resolvo melhor se eu já passar as cotas adiante. Pegou a matéria, Henrique? Pegou a lógica dessa história? Então, esse é o ponto, de ser melhor. Né? Não é obrigatório, mas se eu não passo as cotas adiante, eu continuo delas titular. Quando eu morrer, haverá um inventário dessas cotas. É a mesma dinâmica. Eu respondi uma dessas esses dias. Ah, professor, fulano de tal, não sei o quê. Eu pensei em fazer uma doação para passar o dinheiro, um empréstimo, um mútuo, para passar o dinheiro para os filhos. Não é uma boa ideia? Oi, meu filho, mas se o pai emprestar um dinheiro para os filhos, ou para o filho, ele é credor, e crédito também tem que ser inventariado. Sabe? É uma coisa assim que a gente vai vendo acontecendo. Então, essa é a lógica. A gente tem que ter... Sabe o que eu acho que falta, de um modo geral? Ó, Henrique, isso não é para você que está aqui para aprender, fez uma pergunta de peito aberto de coração, tá, irmão? Mas, de um modo geral, para muita gente que vende, fala as coisas, né, ativamente, não como vocês estão aqui buscando informações, mas quem acha que sabe, é uma falta de coerência só, assim, um cadinho de coerência, assim, respira, deixa eu ver se eu tô falando merda, sabe? Então é por isso que vocês estão aqui, por isso que vocês vão fazer o EPS, eu espero. E obrigado, Henrique, pela pergunta, porque é por isso que a gente aprende, porque tem dúvida. Sem dúvida, meu irmão, não tem quem aprenda. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ó, a pergunta do Varela. Rodrigues Varela, ou Varela Rodrigues, alguma coisa, R. Varela. Mestre, em um regime de comunhão parcial, quando um dos cônjuges doa, acho que é doa, né? Doa um bem particular para um terceiro, reservando para si o usufruto, existe direito implícito de acrescer nessa situação? Nope. Nananina, não. Uma das causas de extinção do usufruto é a morte, a mais conhecida e a mais usual. Está no artigo 1410 do Código Civil. Então, se o bem pertence a mim e eu doei a nua propriedade para um terceiro, reservando para mim o usufruto, no dia que eu morrer, esse usufruto é extinto e a pessoa para quem eu doei a nua terá a plena propriedade. Por quê? Porque quando o usufruto é extinto, o proveito que dele decorre corre em direção à nua propriedade. É uma das aulas mais queridas do meu curso, a Engenharia do Planejamento Sucessório. É a parte que eu trato de usufruto, que é uma aula longa, aliás, acontece em mais de uma aula. A questão do usufruto é um tema muito, 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 muito maneiro, assim, eu acho muito legal. O que pode acontecer, Varela?
na hora que eu vou doar a Nua para esse terceiro, se a minha intenção é que com a minha morte o usufruto não seja extinto, eu, antes de doar a Nua para lá, eu vou instituir uma fração de usufruto para quem eu quero, que pode ser até meu cônjuge, porque como esse bem é um bem exclusivo, você me disse, eles são casados em comunhão parcial, e esse é um bem exclusivo, que eu recebi de doação ou de herança, não está na minha meota, não está na minha mancomunhão, na meação, eu então vou instituir uma fração de usufruto para cá, para o meu cônjuge, e depois eu boto uma cláusula na hora que eu doar a Nua e reservar o usufruto, eu boto uma cláusula de direito de acrescer, que é previsto no artigo 1411 do Código Civil. 1411 do Código Civil. Aí, quando eu morrer, se a outra pessoa para quem eu instituí uma microfração de usufruto estiver viva, o meu usufruto não é extinto e o proveito dele proveniente não vai correr em direção à Nua propriedade. Ele vai correr em direção à fração de usufruto que houver. Nesse caso, da tua pergunta, Varela, para esse cônjuge que não tinha direitos sobre esse bem. Tá? Agora, isso pode ter reflexos tributários de TCMD? Pode, meu irmão, pode sim. Tá? Alguns estados tributam expressamente o direito de acrescer e a instituição, mesmo que em microfração, também. Mas aí, nessas horas, é que a gente tem que entender, Varela, qual é o target. Uma das coisas que eu falo muito, eu até tirei esse slide do meu... Eu acho que eu tirei, cara, do começo do meu curso. Vou até voltar a falar sobre ele. Que é sobre a foco, né? Foco. Planejamento patrimonial tem foco. Ele pode ser um planejamento patrimonial para fins sucessórios, ele pode ser um planejamento patrimonial para fins de blindagem, ele pode ser um planejamento patrimonial para fins de economia tributária. Não é tão simples assim você ter foco nas três coisas, como a visão da gente, né, cara? Se eu fizer a minha mirada para lá, né, eu que gosto, sou atirador esportivo, gosto de atirar, a gente aprende, né, meu irmão? Qual é o olho bom, né? Faço a minha mirada para lá, eu vou perder, cara, um pouco. A gente até tenta, obviamente, por exemplo, atirar com o outro olho aberto para ter visão periférica, mas a minha visão periférica, não tem a mesma capacidade de foco que a minha visão da mirada, né, o meu olho de tiro. Então, nesse caso, é a mesma coisa para o planejamento. Se eu tenho lá um planejamento voltado para blindagem, muito provavelmente eu vou ter menor economia tributária. E, às vezes, zero planejamento sucessório. Uma questão de foco, sabe? Então, é isso. Valeu, Valera, pela pergunta aí. Galera, estou respondendo as perguntas que estão aparecendo aqui na interrogação. Teve uma pergunta aqui que foi feita, o Túlio fez um comentário, depois assim, galera que está aqui, ó, aproveita que a PS está aberto. Hoje encerra a matrícula, as inscrições encerram hoje. O Túlio falou, ó, já fiz tudo que é curso de holding e estudo o assunto há anos. O curso do Pablo é diferenciado, sério mesmo. É ótimo desde o começo. Obrigado, Túlio, pelo carinho, meu irmão. Obrigado mesmo, cara. E amanhã já começa a primeira aula ao vivo, o módulo de holding. Já começa amanhã às 19 horas, meu irmão. Então, quem não fez a inscrição, ó, o Daniela Guts, acho que sim, Guts Teixeira, não entrei nesse curso. Quando será o próximo lançamento? O próximo eu não sei, mas o atual termina hoje a inscrição. Daniela, espero você lá, vai no link na minha bio ou escreve aqui, eu quero, que chega uma mensagem inbox para você aí. Ó o Túlio, ó. Usei essa fala numa reunião com um cliente hoje mesmo. Eu adoro. Cara, quando eu recebo as mensagens da galera fechando o contrato, eu fico com tesão, meu irmão. Fico mesmo. Proteção patrimonial, na expectativa. Fiz minha inscrição hoje. Já entrou no grupo do WhatsApp, Proteção Patrimonial? Depois bota o teu nome aí pra gente ver. Já entrou no grupo do WhatsApp? Espero você, hein? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Varela perguntou se vai ficar gravado. Sempre fica, sempre fica. Vamos lá. Essa boa, pergunta boa aqui, cara. Peraí, opa, fiz besteira, calma. Quase que eu fiz besteira. É o João Barros, acho que é isso. Deixa eu ver se foi. Foi, aqui, ó.
A Patrícia não entrou ainda no grupo, então corre no teu e-mail, na caixa de mensagens de entrada ou no spam, tá? Caso não apareça para você aí, lá tem a orientação para entrar no grupo. Já entra logo, Patrícia, entra logo lá. É um prazer ter você no curso, viu, Patrícia? Olha aí, ó, Joaís Barros. Agora eu fiz igual a Vovó Maria, né? Que eu tô lendo aqui, Joaís. Como é, meu amigo? Oxe, mamãe do céu, a Vovó Maria. Quem conhece a Vovó Maria aí do Instagram? Cara, que senhorinha simpática, ô danadinha, que eu adoro. Me dá a saudade da minha avó materna, que vocês não têm ideia. Mas é possível vender um imóvel no qual foi doada a nua propriedade e a outra pessoa possui, e uma outra pessoa possui usufruto? É possível vender, sim, a nua propriedade, é possível integralizar a nua propriedade, mas isso não vai alterar em nada o usufruto. O usufruto fica travado lá, né? Travado lá. O Vinícius Marinho, querido Vinícius Marinho, fez uma pergunta aí, mas antes de mais nada, não deixe de colocar aqui o currículo dele, que não é nada menos do que o diretor financeiro da Bradesco Seguros. Tá aí conosco, assiste bastante as minhas lives, é uma honra ter você aqui, meu irmão, porque é uma audiência de alto nível, né? Não desmerecendo, obviamente, a audiência de um modo geral, mas sabendo que você aí é um executivo de uma instituição financeira gigantesca como a Bradesco Seguros. É um prazer. E aí ele comentou aqui, ó, curso de planejamento sucessório que explica com transparência que o hold não se aplica a qualquer cliente, precisa ser feito já. Até às 23h59. Obrigado, meu amigo. É verdade, é verdade. E não deixa de ser útil falar aqui o quanto o seguro de vida é uma ferramenta muito boa para planejamento sucessório e o quanto ele pode fazer uma diferença grande com a reforma tributária. Mas eu ainda vou fazer uma live depois para falar das minhas primeiras impressões sobre a reforma tributária. O Elielton, que hoje é professor no curso, disse, já fiz 3 EPS, cada um melhor que o outro. Ficou melhor ainda, Elielton, depois que eu passei a botar o módulo de holding rural com você capitaneando o curso, né, meu irmão? Capitaneando o curso. Vamos lá. Outra pergunta maravilhosa do Edu Rezende. Acho que é isso, né? Edu Rezende. Casados em comunhão universal podem instituir uma holding? Qual a solução atual? Resposta número 1 é sim. Primeira resposta. Sim. Como? Opa, vamos por parte. Em primeiro lugar, marido e mulher casados em comunhão universal e separação obrigatória não podem ser sócios em sociedades contratuais. Sociedades que são instituídas sob a forma de contrato social, como é a limitada, nosso tipo societário mais usual, que, aliás, eu tenho um curso limitada de A a Z, que foi lançado no começo desse ano, totalmente reformulado, reprogramado para atender a Instrução Normativa 01 de 2024 do DREI, que já está com a audiência pública aberta para novas mudanças. Meu irmão, quem tá aí atento, meu irmão, tá junto. Ariane, joga a pergunta sempre lá na interrogação para poder fixar aqui, igual eu fixei a do Edu, tá? Por favor. Aí eu respondo na boa e fácil para nós. Então, marido e mulher em comunhão universal, assim como em separação obrigatória, não podem ser sócios em limitada. Quais são as possibilidades, quais são as soluções? Primeira solução é adotar a SA, Sociedade Anônima, não segue essa regra, não se aplica essa regra proibitiva, lá do artigo 977 do Código Civil, para a SA. Essa é uma solução tranquila, ela traz um custo burocrático e financeiro. Por quê? Porque na SA, na hora que você vai integralizar bens nela, qualquer bem, não só imóveis, esses bens têm que ser avaliados, tem que ter uma avaliação para uma empresa especializada. E aí as empresas cobram, escritórios de contabilidade, escritórios de corretores, né, de corretagem de imóveis, cobram. Mas é uma questão de você ir a mercado e negociar. Não é o fim do mundo. E é o que eu falo, né? Para o cliente que tem um patrimônio relevante, são despesas que são, assim, peanuts, né? São ingênuas.
Então não é o maior dos problemas. E a SA hoje tem várias vantagens em relação à limitada, né? As publicações para SAs que têm faturamento de até 78 milhões por ano podem ser feitas gratuitamente na central de balanços, né? No SPED. A gente não tem mais que ter mais de um diretor, pode ter um diretor só. Esse diretor pode morar no exterior. Felizmente, essa regra de diretor no exterior se ampliou para limitada e eu tenho que puxar a sardinha para mim, que foi uma das contribuições que eu fiz para a IN 01 de 2024 do DREI. Foi muito útil para os nossos clientes que moram no exterior. Então, a primeira solução, de repente, é usar SA e ponto. A outra, Edu, é você constituir uma limitada com um dos cônjuges apenas. Então, só um entra como sócio. Mas todo o patrimônio do casal é levado à integralização, porque estão na mancomunhão do casal. E aí o cônjuge não sócio interage no ato, anuindo essa transferência. O que acontece na prática? Nesse caso, Edu, a maioria dos cartórios de imóveis não vai aceitar só o contrato social para registro imobiliário, que é a regra geral. O contrato social registrado na junta substitui escritura. Então você pode levar o contrato social registrado na junta para o cartório de imóveis. E aí, nesse caso, é uma economia financeira, é uma economia burocrática, tá? Mas a maioria dos cartórios de imóveis não aceitam. Aí tem algumas formas de você vencer essa barreira. Uma delas é perguntando nos cartórios se eles aceitam, né? A gente fez um planejamento agora no DF, por exemplo, em que um dos ofícios, vai me faltar a memória, que eu sou péssimo com isso, meu número de ofícios. O primeiro ofício de registro de imóveis do DF aceita e o segundo não aceita que use o contrato social em que só um dos cônjuges é sócio. Eu não lembro se é o primeiro ou o segundo que aceita, você entendeu, né? Mas eu tinha lá um projeto com um cliente, uma quantidade X de imóveis. Por meu azar, o ofício que aceitava o contrato social só com um dos cônjuges como sócio era o que tinha menos imóveis lá registrados. Mas faz parte do jogo, a gente fez a escritura pública. Aí é uma questão de você mensurar. Pô, será que não vale a pena fazer logo uma SA e aí só tem que fazer a avaliação? E aí eu não vou precisar da escritura pública? Ou não, ou eu faço a porcaria da limitada unipessoal. Então é um jogo. Quando você faz a limitada unipessoal, Edu, você tem que tomar um pouco de cuidado com as regras de governança intercônjuges. Porque como só um deles vai ser sócio, e a partir dali os bens pertencem à holding, é aquela história. Há uma liberdade para que aquele cônjuge sócio possa manipular aqueles bens. Aí você pode fazer o seguinte, na anuência, a imposição de uma condição de que aquele cônjuge anuente seja administrador, de que a alienação de bens dependa da assinatura de ambos, os administradores, né, o sócio e o cônjuge não sócio. Então você tem que tomar cuidado com a governança, esse é o ponto, sabe? Tomar cuidado com a governança. Pronto, respondida aí a pergunta, deixa eu ver aqui o que mais tem pela frente. Opa, essa aqui é muito boa, eu gosto. É possível constituir a holding com grande parte de concentração do poder aos sócios fundadores? Eu estou levantando aqui rapidinho, só para eu esticar minha perna aqui e pegar um café para mim aqui, só um segundo, tá pessoal? Que aí, se eu fico longe, não sei se... Vou botar o café na máquina aqui enquanto isso. Então, é possível fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa, o Varela. Ao constituir a holding, no modelo padrão, em que o casal abre a holding, como eu abro essa gaveta, o casal joga os bens aqui dentro, depois eles doam as cotas, o jeito certo de fazer é com a reserva do usufruto para esse casal. Então, eles doam as cotas e reservam o usufruto. E ali colocam, por exemplo, o direito de acrescer nesse usufruto. Cara, tem várias dicas importantes sobre isso, tá, galera? Porque o direito de acrescer precisa ser sobre os mesmos bens. E cada cota é um bem. Então, se eu tiver um capital de 10 milhões de reais dividido em 10 milhões de cotas, eu tenho 10 milhões de bens. Cada cota é um bem. Consegue viajar comigo assim? Eu tenho uma frota de 10 milhões de automóveis. Não, eu tenho uma frota, aspas, por favor, de 10 milhões de cotas de uma holding. Cada automóvel é um bem. Mudando agora na minha metáfora, cada cota da holding é um bem. Então, para eu gerar o direito de acrescer
do 1411 do Código Civil, na hora que eu fizer a doação das cotas, eu tenho que gerar usufruto solidário entre esses cônjuges com o direito de acrescer sobre cada cota. Cara, o que tem de coisa errada por aí não está no gibi. E aí, quando eu faço isso, beleza. Quando um dos cônjuges morrer, o usufruto deste vai para o outro. É e não é, porque aí vem um problema. Como você doou os bens, pode haver uma discussão por parte dos filhos de acesso à legítima plena, ou acesso pleno à legítima. Ao reservar o usufruto para o casal e 100% dele com direito de acrescer, os filhos só vão ter direito à legítima plena quando ambos morrerem os pais. E isso é questionável. Então, o que pode acontecer? Você pode prever um direito de acrescer de 50% do usufruto. Aí funciona. Aí é lindo. Até uma decisão que circulou hoje em grupos docentes e de estudiosos do planejamento, de um caso envolvendo bens no exterior e tal, e que na discussão, dentre outras coisas, havia um pedido de que as cotas de uma certa empresa, na parte que estavam com usufruto, ficassem com a viúva. E para os filhos ficassem cotas sem usufruto, para que haja o acesso pleno à legítima. Muito interessante a discussão. Então, essa é uma forma de fazer. Você poderia ter o direito de acrescer. No final do dia, pelo menos o cônjuge sobrevivente teria garantidos 75% dos poderes, né? Porque ele teria seu próprio usufruto, 50%. E da parte do cônjuge falecido, você teria extinção de metade do usufruto e a outra metade agregando para o cônjuge sobrevivente. Assim, galera, para quem deu uma voada, aqui é live de dúvida. Então, também muito para mostrar para vocês o quanto o Instituto do Usufruto e os outros institutos que a gente está tratando aqui são institutos complexos, né? Acessíveis intelectualmente, sim, mas que têm que ser estudados com seriedade, não de forma superficial, tá? Outra forma de você fazer, muitas vezes, é manter lá a cota preferencial do tipo Golden Share, tá? Que é muito usada. Eu não sei se, Varela, a tua pergunta esbarra um pouco nisso, mas é muito importante que vocês entendam, compreendam os limites da Golden Share. Eu fiz uma live sobre Golden Share muito legal, cara. Tem um tempo já, como eu publico muita coisa no Insta, não sei se vai ser fácil de achar, mas se você jogar lá e pesquisar, você vai achar. Porque a Golden Share não é uma cláusula de exercício político ativo. Ela é uma cláusula de veto. É uma cota de veto. É uma cota em que eu olho e deixo que os sócios tomem decisões e depois eu simplesmente exerço o meu poder de dar não àquela decisão. Então, eu não tenho um poder político proativo. Eu não posso dizer o que fazer. Eu posso dizer o que não fazer. Tá? Então, não é... Assim, é útil, mas há limites para Golden Share. Assim como o voto plural, hoje admitido na SA, não se admitia, hoje se admite, e também se admite na limitada, por esteira, também uma contribuição minha para ir no voto plural, permite que você empilhe votos, mas tem um limite de até 10 votos por cota ou ação, e tem um prazo de 7 anos para vigência desse voto plural. Então não é também uma ferramenta tão incrível assim, ela tem muitos limitadores. A gente tentou um veto presidencial na época, né? Os comercialistas mandaram uma carta para o presidente. Essa carta foi assinada por mim e por outros comercialistas, foi capitaneada pelo professor Fábio Lua Coelho, mas infelizmente acabou não gerando o veto que a gente gostaria. Então é isso, um pouquinho aí de poder político na holding para você. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que tem por aqui? Filha, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui a pergunta. É da Ariane.
Vou fazer... Gente, 8h10, agora que eu vi. Já tem 1h10 que a gente tá aqui. Caraca. Ariane, deixa eu ver se eu respondo essa tua última aqui. Vou deixar algumas pendentes, mas o horário não vai me permitir. Filha casada em comunhão parcial. O marido está quase insolvente. Os pais dela querem fazer planejamento patrimonial e planejamento sucessório com a cláusula de incomunicabilidade. Acha que supre alguma situação da insolvência do marido nas cotas recebidas por ela? Ariane, minha filha, escuta o que eu vou te falar. Se eles são casados em comunhão parcial, tecnicamente, o risco dele é dele, o dela é dela. Esse tecnicamente, na vida real, que essa barba branca aqui já viu, eu, dei uma consultoria para um aluno meu, para a esposa de um aluno meu, por causa da esposa, no Espírito Santo, cara, que deu dó. Essa teoria, ela cai fácil. Primeiro porque há uma presunção legal de que as obrigações contraídas por um dos cônjuges se dá em proveito do casal. Só aí você já tem um problema de ficar provando que aquela obrigação foi contraída em proveito exclusivo de um dos cônjuges. E isso não é nada fácil. Segundo lugar, a incomunicabilidade afasta a comunicação para fins de meação. Mas o bem passa a ser do outro cônjuge. E, tecnicamente, como eu disse, as obrigações havidas na constância do casamento presumem-se em proveito do casal. Ou seja, o risco é gigantesco. O que eu recomendo nesses casos? Planejamento avoenga. Então, essa primeira geração pula a segunda geração dessa esposa que não tem dívidas, mas tem um marido endividado, e faz com que isso vá para os netos diretamente. Tem consequências, tem uma discussão severa sobre o direito à legítima dessa segunda geração, mas ela não está exercendo e nem vai exercer exatamente em proteção à família, à sequência familiar, mas que, num problema qualquer, poderia exercer. Mas eu recomendo um planejamento avoenga, nesse caso, que eu também falo no EPS sobre isso, especialmente usando o usufruto e o direito de acrescer no usufruto, tá? Júlio fez uma pergunta aqui. Júlio, seria bom se você colocasse lá nas interrogações, mas eu vou responder essa que eu gostei. A distribuição de lucro não é restrita aos sócios? O usufrutuário pode ter direito a lucros? O usufrutuário pode votar? Boas perguntas, várias perguntas. Eu fiz uma live esses dias que eu chamei, Júlio, de usufruto perfeito. Audacioso eu, né, velho? Usufruto perfeito. Não sei se você chegou a fazer. Aqui, ó. Você fez lá uma pergunta. Vamos lá. Em primeiro lugar, o usufruto dá direito de colher fruto. E o fruto da cota é o dividendo. Não se confunde com lucro, porque lucro é aquilo que performa a sociedade. Dividendo é aquilo que o sócio recebe da parte desse lucro da sociedade, que é distribuível e que se decide distribuir. Então, o sócio tem direito ao dividendo e, se houver usufrutuário de suas cotas, ao usufrutuário caberão os dividendos. Inclusive, eu tenho aluno meu, mentorado do meu Mastermind Globo da Morte, que amanhã tem encontro de manhã, dia 1º de dezembro, de maio, feriado, tem encontro do Globo da Morte. Eu tenho um mentorado do Globo que tem um problema desse com aluno. Né? Por quê? Porque o nu proprietário ficou recebendo dividendos. A Receita Federal atuou. Porque não cabe ao nu proprietário receber os dividendos, cabe ao usufrutuário. E isso vale para outras coisas, tá? Quando esse usufrutuário, por exemplo, tem participação em empresa no Simples, aquelas regras antielisivas de somatório de faturamento para exclusão, você vai olhar para o usufrutuário e não para o nu proprietário. Sobre o direito político de voto, ele tem que ser regulado. Artigo 114 da Lei de SA, aplicável à SA, à limitada e a qualquer outra sociedade, mesmo que por analogia, prevê que quando você tem usufruto de cotas ou ações, sem o regulamento, sem regular o voto passa a ser dual, exercido de maneira conjunta entre o nu proprietário e o usufrutuário, e isto é uma merda. O Elielton colocou que fez uma live sobre lucros e dividendos e os impactos tributários. Boa! Quem não segue o Elielton, por favor, faça isso por você. Não é por mim, não. Faça por você, meu filho. O cara sabe tudo.
E aí, nesse caso, quem não faz a regulação desse voto adequadamente vai amargar problemas, que é ficar dependendo dos filhos concorrerem com as mesmas ideias, né? Concorrerem com as mesmas ideias que aqueles pais. Então, já viu, né? Tem que ficar de olho para regular adequadamente. Pessoal, 8h16 da noite, eu estou aqui há 1h16 ao vivo com vocês, live longa. Essa é a minha segunda maior live da história, da minha história. A minha maior live havia sido feita semana retrasada com o Jefferson Valentim, falando sobre questões tributárias. Quem não assistiu essa live, assista. Ela é assustadora para uns, tá? A galera que ainda está vestindo antolhos, aplicando o sistema de 3 células e tal, ó. O recado tá dado. Aí você fica falando mal do sistema dos outros. Meu irmão, eu tenho missão educadora. Eu sou educador. Tá? Tiago Cordeiro, cara, preciso falar contigo. E eu juro que não é para tirar investimento da conta, tá? Tiago Cordeiro é quem cuida dos meus parcos investimentos, o que sobra depois de eu gastar com viagens e motos. Meu irmão, preciso falar contigo. Até vou te mandar mensagem daqui a pouquinho aqui, tá? Michele, obrigado. Então, galera, vamos despedir. Lembrando que hoje é o último dia para inscrição no meu curso A Engenharia do Planejamento Sucessório. Quem não fez a inscrição ainda está perdendo tempo. Está perdendo tempo e dinheiro, principalmente, porque é o ano do planejamento. Vou fazer a próxima turma. Puta porra, você vai fazer a próxima turma. A turma tem aulas gravadas, algumas, e as aulas ao vivo que vão começar. Vão durar 3 meses. Se você não fizer a turma agora, quando é que você vai estar pronta para ganhar o dinheiro que vai ficar na mesa esse ano, né? É meio sem senso esse troço, né? Então, para quem quer ganhar dinheiro esse ano com planejamento, essa é a turma. Sim, essa é a turma que você tem que fazer nesse momento. Então, quem não fez a inscrição, na minha bio tem o link. Para quem quiser, pode escrever aqui o eu quero, mas só acabou a live, vai lá no link da bio. Faz a inscrição, porque amanhã a gente já tem a primeira aula ao vivo, e de manhã eu tenho encontro do Globo da Morte. Na verdade, eu tenho 8 da manhã entrevistas com candidatos para o Mastermind do Globo da Morte, às 8 da manhã. Às 9 começa o Mastermind com os meus mentorados, e os alunos da PS que fizeram a inscrição na quarta passada vão participar como convidados ouvintes. E a gente se vê amanhã de noite, no ao vivo, na primeira aula sobre holding do EPS, turma 2024, para quem tiver inscrito. Para quem não tiver inscrito, a gente se vê por aí. Um beijo grande, bom feriado para vocês amanhã. Eu vou trabalhar, eu vou dar aula, e meus alunos também, porque eles querem ganhar dinheiro. Fui, beijo!